Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão ligados aí no seu dispositivo celular, TV, computador, notebook, acompanhando o nosso querido Podcamp. Eu sou o Renan, estou aqui com meu querido amigo Guilherme. A gente aqui é do Camp Jabaquara. A gente queria dar as boas-vindas a todos vocês na nossa Semana da Diversidade, chamada Inclui Camp, que vai do dia 11 até o dia 15 de dezembro. Sejam todos muito bem-vindos, viva a diversidade. A primeira pergunta que fica é: pode camp? Pode! Isso aí, estamos aqui com o nosso querido convidado Evandro Costa dos Santos. Seja muito bem-vindo ao nosso querido podcast. Muito obrigado. A gente gostaria de começar falando que isso aqui não é uma entrevista, isso aqui é uma conversa. É um bate-papo. É um bate-papo, isso mesmo. É um bate-camp. Bate-yang, bate-camp. Evandro, a gente gostaria de pedir para você se apresentar, contar um pouco das suas origens, de onde que você veio, como que você começou. Bom, eu sou um homem preto, da periferia de São Paulo, de Diadema. Tenho 51 anos, sou gerente de Customs Compliance da América Latina e trabalho numa grande empresa de tecnologia. Aí sim. Cara, a gente gostaria de começar também falando do seu pontapé inicial. O que você acha que foi esse pontapé inicial, esse carro-chefe, se é que podemos dizer assim, para você começar a sua carreira e ela simplesmente explodir e só voar, foguete bem reto? Bom, como todo cidadão de periferia, a gente não tem pontapé inicial. A necessidade é que faz o profissional, o homem, né? E eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade numa feira para conseguir um dinheiro para ajudar em casa. Depois eu passei para trabalhar no hortifruti, aí eu passei para trabalhar no supermercado. E depois desses 3 trabalhos apareceu a primeira oportunidade de trabalhar no escritório, que era algo inimaginável por mim até então. Como a gente vive em periferia, a gente tem uma bolha e a minha bolha era a minha casa, um mercado, uma padaria e aquilo. E aí, nessa oportunidade, em 88, eu tive o primeiro contato com o mundo externo, né? Os acessos a ônibus para sair do seu município, metrô, uma coisa que eu nunca tinha andado, e tive acesso a primeira vez a um escritório que na época era uma empresa importadora de produtos químicos, onde começou tudo, né? Lá eu escutei a primeira vez um idioma diferente do meu, eu escutei termos sobre faculdade, pós-graduação, né? Na época ainda não existia o MBA, mas existia doutorado, essas coisas que a gente entende que são pessoas que têm condição, que são de famílias abastadas, aí, que têm uma condição financeira, uma herança, um negócio de família que tem condição de estudar nas melhores escolas e ter os melhores acessos. Eu sou da época em que os gestores das empresas geralmente eram os filhos dos donos. E aí passa de pai para filho. E quando as empresas começaram a crescer, eles precisaram, não tinham os filhos suficiente, eles começaram a contratar outros profissionais. Mas existe a questão de similaridade, né? A proximidade. Então, as empresas majoritariamente com pessoas brancas, elas vão contratar pessoas brancas para fazerem as funções de maior cargo. E as pessoas pretas estariam ali nos trabalhos de base, porteiro, recepcionista, cozinheiro, enfim, office boy. E é isso, eu comecei em 88 como office boy numa empresa de comércio exterior, mas nunca imaginei chegar onde cheguei. Não tinha essa visão de futuro, não tinha planejamento. A gente realmente trabalhava só para sobreviver, né? Era uma subsistência. Então na periferia muitas dessas informações não chegavam, né? Não. Hoje em dia é difícil dessas informações chegarem, ainda mais naquela época. Eu nasci em 2004, acho que o Gui também, e então a gente não tem muita noção de como que era nesse tempo. Mas falando um pouco da sua infância, já que você falou, Sim. você sempre se viu na necessidade de trabalhar? Ou você conseguiu curtir a sua infância, como eu posso dizer, como uma criança deve curtir, brincando, se divertindo? Ou você sempre já teve essa responsabilidade já direto nas suas costas, se você teve que fazer isso? Graças a Deus meu pai é presente, eu sou filho de pais separados, então eu tenho
o meu pai de sangue e minha mãe de criação. Eu fui conhecer e saber que eu tinha uma mãe biológica com 12 para 13 anos. Então, tive sim uma infância, foi muito bem cuidado, mas assim, tudo aquilo que a gente tinha como nunca faltou alimento e a gente tinha onde morar e meu pai tinha um trabalho que dava para fazer esse básico. Então, até os 12 anos de idade eu tive condição de ser uma criança normal, de brincar, de ir para a escola, fiz tudo dentro dos conformes. E aí, a partir dos 13, que aí surgiu a oportunidade, que foi assim, eu não precisava sair para trabalhar, porque meu pai tinha condição de manter a família. Mas eu queria um dinheirinho para poder comprar o tênis da marca X, porque aí você vai crescendo na escola, principalmente você via os colegas, né, com tênis de marca. Eu lembro de um episódio que aconteceu comigo, em que na época eu usava Kixute. Era um tênis, depois vocês podem dar um Google. Era um tênis que era normal o molecado usar para a escola. E eu vi um colega com um Nike lindão no pé dentro da escola. E assim, uma pessoa que tinha uma condição muito melhor que a nossa. E eu cheguei em casa e falei pro meu pai: pai, eu queria muito um tênis igual do meu amigo, um Nike. E aí ele falou assim: quando você começar a trabalhar e tiver seu dinheiro, você compra. Porque o que eu posso te dar é o Kixute. E engraçado que isso, muitos anos depois, já conversando com a minha filha, já casado, já pai, né? Ela virou para mim e falou assim: pai, por que você tem tantos pares de tênis? E aí eu fui tentar buscar na memória. E aí veio esse episódio. Então a gente, às vezes, reflete no dia de hoje algo que aconteceu na infância e que está no subconsciente e que está ali parando. Eu cheguei a entrar numa loja e comprar 5 pares de tênis do mesmo modelo, só que de cores diferentes. Então, assim, é meio que uma loucura? Sim. Talvez uma necessidade que foi criada e que, graças a Deus, eu melhorei bastante, mas ainda tem bastante tênis. É um sneakerhead. Mas é legal, eu tive condição, sim, de ser uma criança normal, de brincar e tal. Não brinquei na rua, não sei jogar bola, não empinei pipa, né? Essas coisas eram restritas porque eu morava num lugar muito perigoso, né? Então a gente tinha um quintal grande e tudo que a gente fazia era dentro daquele quintal ali, e era o máximo que era fazer, lidar com tinha um nome, a raia, fazia com papel, dobrava, colocava, pegava um ventinho, ficava ali, talvez 2 metros de linha no ventinho da laje, era o máximo que tinha, não tinha uma brincadeira externa. E uma coisa que acontece muito na periferia, as crianças da época, da minha época, a grande maioria morreu. Envolvidos com crime, roubo, drogas, esses caras que viviam na rua, que tinham essa vida externa, né? Então a proteção dos nossos pais era fazer com que a gente fizesse o nosso melhor dentro do quintal, que era onde eles poderiam nos deixar seguros. E, mano, você falou que você começou a trabalhar bem jovem. Como foi a sensação de independência, de começar a se virar e fazer o trajeto até o trabalho? Bom, essa experiência foi muito legal, porque com 13, 14 anos você começa a falar: caramba, mano, eu já saio, faço os negócios sozinho, né? Eu passo numa loja e gostei daquela camisa e comprava. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu com 14, 15 anos, todo o meu dinheiro era meu. Eu não precisava ajudar em casa já nessa época. Meu pai nessa época ele acendeu, ele tinha uma transportadora, tinha 2 caminhões, né? Eu tinha 2 caminhões e ele prestava serviço para algumas empresas, então eu não precisava ajudar financeiramente em casa. Então o meu dinheiro era meu. Então eu era o nego mais azeitado que tinha na época, cabelinho na régua, já existia régua na época, ia longe cortar o cabelo, usava as melhores roupas que cabiam no meu bolso, é claro, né? Mas acompanhei esse processo. E a sensação de você ter o dinheiro para fazer aquilo que você quer é muito interessante. Mas tem uma coisa, e aí entra a forma com que a gente recebe a educação. O povo preto não recebe educação financeira. Então, um pouco da minha frustração hoje também, de algumas coisas que eu não atingi os objetivos, ou que tive um processo, um tempo muito maior para atingir, são essas questões de educação financeira. Saber que o que você ganha, você não tem que gastar todo.
você tem que guardar um percentual, você tem que investir, você tem que ter uma visão de futuro, fazer um planejamento de médio, curto e longo prazo, curto, médio e longo prazo, para que você consiga obter grandes sonhos, realizar grandes sonhos. Eu tenho casa própria, né, já comprei vários imóveis, vários carros, mas foi tudo muito mais difícil porque era aquilo, eu ganho 1.000, eu gasto 1.000. Eu ganho 2.000, eu gasto 2.000. Eu ganho 3.000, eu gasto 3.500. Porque eu sei que daqui a um tempo eu vou estar ganhando 4, então eu já começo. Sim. E a gente precisa realmente tratar dessa questão de educação financeira na base. O povo preto, o povo pobre, não só preto, né? Porque a gente sabe uma confusão que existe também, vou até dar uma pulada, é que quando você fala de cotas, as pessoas entendem que as cotas são só para pessoas pretas. Na realidade, a cota é social. Existe uma cota social que entra todas as pessoas e dentro da cota social existe uma cota de raça para a pessoa preta. Então, assim, quando a gente fala de povo que precisa de educação, é esse povo da raça social mesmo, de entender como funciona o dinheiro, como entra, como sai. As famílias abastadas têm a condição dos pais darem a mesada. E nessa mesada é que entra a educação financeira. Olha, você quer comprar um presentinho do Natal, junta aqui, coloca aqui no cofrezinho, né? O tal do banco imobiliário, para você ter uma visão, que são coisas que a gente da periferia não tem esse acesso. E isso é algo que eu acho que a gente tem que tentar mudar já, para as crianças de hoje já entenderem que o dinheiro ele é finito e que tem várias formas de você fazer ele trabalhar para você e não você trabalhar para ele. Aproveitando esse gancho aí, já que você falou de educação financeira e essas coisas, a maioria do nosso público aqui no camp, todo mundo que está aqui no camp, os jovens aprendizes são jovens, né? Uhum. Já diz o nome. Sim. Você tem algum conselho para esses jovens, para eles, cara, às vezes, pô, você tá aqui parado e você fala, pô, não tô gostando do meu trampo, não tô me identificando, às vezes eu trabalho muito longe. Você tem algum conselho para essas pessoas para, tipo assim, não desiste, cara? Tipo isso, entende? Tenho sim. Eu acho que toda oportunidade, ela tem tesouros escondidos. Então, assim, você está num trabalho que você não gosta, que é distante, que você não está satisfeito. Mas lá você tem muito para aprender. Procura as oportunidades que existem. Você está fazendo um trabalho lá, olha do lado. Tem algo que te interessa? Procura se inteirar daquilo, procura aprender aquilo. Que talvez você seja reaproveitado naquela área. Então mostre boa vontade. Não faça o cruzar o braço, vou fazer de mau jeito, vou fazer de qualquer jeito, porque não gosto, quero ser demitido. Muito mais vale uma pessoa empregada procurando emprego do que desempregada procurando emprego. Entende? As empresas elas olham principalmente isso. Eu trabalho numa empresa e eu recebi um convite de uma empresa muito grande para fazer uma entrevista. Mas eles olharam a minha ferramenta de LinkedIn e falaram: esse cara me interessa, eu vou lá fazer uma proposta para ele. Mas eu estou empregado. Se eu, desempregado, for atrás dessa empresa, ela não vai querer nem ver meu currículo. Entende? Então, a gente tem que procurar esses diamantes, encontrar, tratar, limpar, poli-los, para que quando você encontrar uma outra oportunidade, você leve todos esses diamantes com você. Os diamantes são os conhecimentos. Eles, ninguém tira. Ninguém tira. Uma experiência boa ou ruim está aí com você. Você está na empresa hoje e esse conhecimento, quando você sair, vai sair junto contigo. Então, você pode aprender de finanças, de faturamento, de administração. Você pode ser um empreendedor da mesma área no futuro, porque você conseguiu observar. Então, tenta pegar o máximo de conhecimento possível, mesmo não gostando, mesmo sendo chacoteado, mesmo que faça chacota com você, que tire do sarro, que seja um ambiente hostil, aproveite o melhor, faça o seu prato e leve contigo. Isso vai servir em algum momento. Todas as coisas que eu fiz nas empresas que eu trabalhei, coisas boas e ruins, me serviram em muito. Quando eu fazia inglês, eu achava que era um negócio chato, que enchia o saco e que levava muito tempo para você aprender. Se eu não tivesse passado por um negócio chato, que levava muito tempo, que era difícil de entrar na cabeça, eu não estaria onde estou hoje. E olha que eu não sou lá grandes coisas,
mas eu consegui furar a bolha. Um homem preto, retinto, que consegue ser um gerente de compliance numa empresa de tecnologia. Pô, é difícil, é muito mais difícil você ultrapassar essas barreiras. Mas a gente tem que ter a consciência, que é uma coisa que eu acho que vale muito também, das nossas origens, de onde eu vim e onde eu quero chegar. O ponto de partida é aqui, esse momento. Lá na frente é onde você vai atingir os seus objetivos. Tá numa empresa hoje, tá batendo carimbo, tá isso, aquilo. O que eu posso fazer mais? O que eu quero aprender? O que eu quero fazer? O que me interessa? Nós estamos falando aqui de um podcast, tem equipamentos técnicos e foram selecionados cada um aqui que tem uma habilidade. Um pela voz, um pela desenvoltura e tal. Pode ser seu trabalho amanhã, pode ser o seu negócio amanhã, pode ser a sua carreira profissional. Tudo precisa de um start. Mas as experiências que você tem lá do bater carimbo, ou da desenvoltura, do conversar, da troca de ideias, isso daí, cara, é seu e você vai só desenvolver. Eu sou um cara que sou tímido, parece? Parece. E é isso, eu aprendi a controlar, eu aprendi a lidar com isso. Existem cursos que mudam a característica da pessoa, existem cursos que mudam. Outros que criam ferramentas para você disfarçar e fluir muito bem. Mas tem coisas que são suas e você tem que saber como lidar. Eu lido muito bem com a minha timidez. Aliás, ninguém fala que eu sou tímido. Entende? Se você não tivesse falado, acho que a gente não ia perceber. E é isso. Você falou assim de chacota, já teve alguma coisa na sua vida profissional que foi marcante, na questão da sua raça, na questão da etnia? Sempre há. É que na época eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Eu sou líder de diversidade e inclusão na empresa que eu trabalho. Devo estar saindo do cargo nos próximos meses, porque eu pedi para sair, que eu quero focar em outros projetos. Uma carreira Y em mudança de área. Eu preciso estar focado nisso. Mas já passei por muitas situações. Eu comentei na outra sala sobre uma promoção que foi me dada e a pessoa me falou que eu era um cara sem coragem. Não foi esse o termo que a pessoa usou. Uma pessoa branca e falou que eu era um cara sem coragem e me impondo uma resposta rápida ou rua, né? Fica ali nas entrelinhas, né? Apelidos, né? Me chamaram durante muito tempo de Das Neves, Branca das Neves, porque eu era preto, né? Choque, chocolate, da cor do pecado, uma série de termos que pra gente parece ser fofo, parece ser bonito, parece ser legal, mas são microagressões, né? As pessoas elas estão de uma forma te cutucando para que você saiba que você não é considerado como eles, você não é o igual, você é um diferente, não um diferenciado. O diferenciado é o cara que é o Neymar, né? Vamos dizer assim. E o diferenciado é o cara que não joga muito bem. É o cara que, pô, vamos cumprir cota, vamos deixar esse cara aqui dentro do processo. Então a gente tem que realmente saber lidar com isso. E na época eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje. E muitas situações vieram à tona participando de palestras, escutando treinamentos ou letramentos, cursos, peças de teatro em que você olha e fala, cara, isso é muito real, eu vivi isso. A gente consegue identificar muito. Hoje, o povo preto tem muito mais condição de identificar essas microagressões, essas ações. E a gente deixou de ser aquela pessoa que faz parte de um racismo recreativo. A piada, ô negão, chega aí, eu até tenho um amigo preto. Esses termos hoje, eles são reduzidos, mas ainda existem as pessoas que são genuinamente racistas, né? Não seriam genuinamente aliados, genuinamente racistas. Elas vêm e desenvolvem. Uma coisa que eu aprendi com todo esse tempo é que a criança não é racista. Ela aprende a ser racista porque ela enxerga dentro de casa. E aí essas atitudes vão se refletindo nos ambientes, na escola, na creche, na Kombi, na van, no supermercado, no restaurante, mesmo já adulto. Isso foi há uns 5 anos atrás. Eu namorava uma mulher branca na época e do meu aniversário ela me deu de presente pra gente ir num restaurante
chique do Itaim, um dos tops. E eu fui com ela, a gente chegou na porta, o cara falou assim, pois não. Aí ela falou assim, nós temos uma reserva. Uma reserva? Como? Ah, tem uma reserva. Aí olhou, encontrou, e aí eles nos colocaram numa mesa no canto, do lado da vitrine da cozinha. Um lugar quente, desconfortável, você está encostado na parede. E eu entrei e fiquei incomodado. Eu já tinha letramento, eu tava meio que sangue nos olhos na época. Opa, isso aqui não tá legal. E aí me incomodava e tal, e minha namorada na época falou assim, mas você tá incomodado, né? Eu falei assim, tô muito incomodado e eu vou resolver isso agora. O garçom veio, por favor, o que foi? Se eu posso ajudar? Eu falei assim, eu quero uma outra mesa. Não, mas tem algum problema aqui? Tem sim. Eu vejo mesas vazias ali no meio e eu estou aqui no canto, eu quero ficar ali no meio. Não, senhor, claro. E foram me colocar. As pessoas comendo, cortando a comida aqui, você escutava o barulho dos garfos no prato. Clim, 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 clim. Todo mundo assim. E você enxerga o sistema ali todo se corroendo, né? O que esse preto está fazendo aqui? Esse espaço é nosso. Nós temos condição de pagar. Nós temos. Esse espaço é feito pra gente. Esse cara não tem que estar aqui. E eu ali. Assim, não, eu entrei, é meu presente de aniversário, vou usufruir. Ficar. Sentei, jantei, sorri, brinquei com a minha namorada e tal. Fiz tudo. Saí, levantei tranquilamente. Mas a gente tem que saber se portar. E identificar o ambiente e não deixar que isso afete. Porque eu poderia ficar incômodo e tal, mas vamos embora daqui e vou embora. Não. O meu dinheiro é o mesmo dinheiro deles. Tá certo que pode ser infinitamente menor, mas é o meu dinheiro. Eu trabalhei, eu quero ter o acesso, eu quero ter o respeito, eu quero ter o atendimento. Mas existem lugares em que você não pode entrar, porque eles entendem que não é o espaço. E a gente costuma dizer que a gente tem que fazer o teste da cabeça, do pescoço, né? Em que você entra e você faz assim. Quantos iguais a você existem? Aí você sabe em que ambiente você está, e aí você consegue entender por que existe um racismo estrutural. Porque ele é feito para que essas pessoas sejam excluídas desse espaço, dessa sociedade, que sejam realmente minimizadas. Um preto que aparece na mídia é um preto que é pagodeiro, que é jogador de futebol, que é empreendedor aí, um blogueirinho, sei lá, qualquer coisa aí. Então tem situações em que e são rotulados, né? Eu como uma pessoa preta num ambiente desse, quem é esse cara? É jogador de futebol? Não. É sambista? É pagodeiro? Não. O que esse cara tá fazendo aqui? Era pra ele estar servindo na mesa pra mim. Isso é o que passa na cabeça dessa galera. Então, quando você volta para as crianças e que elas nascem e que vão se desenvolvendo, que vão sendo inclusivas naturalmente, elas começam a ver os amigos do pai e da mãe e falam, mãe. Aí olha pra babá é negra. Ah, eles são para servir. E aí vão sendo formados caráteres. E você vive nessa sociedade hipócrita que nós temos hoje, né? Em que eu até tenho um amigo preto. A minha empregada é como se fosse da família. Ela senta para almoçar com a gente na mesa, mas ela recebe um salário para fazer trabalho. A minha babá. Eu fui para uma viagem, fui eu e minha esposa para a Colômbia, e dentro do bar, pra gente fazer um passeio, tinha uma moça com o marido e duas babás para cuidar de uma criança. Duas babás pretas. E a criança no energia, no inferno, e a mãe aqui, ó, só no WhatsApp. E é isso. Desculpa pela resposta. Que isso. Quanto mais você falar, melhor. Você falou que você cuida da parte de diversidade na sua empresa. Uhum. E a gente queria perguntar qual que você acha que é a visão do futuro para as empresas e para a diversidade em si. Porque muitas dessas coisas que você falou que aconteceram no passado, hoje em dia elas acontecem ainda. Uhum. Nessa questão de... eles ficam cada vez mais bravos quando vêm pessoas da periferia, pessoas pretas,
chegando no lugar onde eles estão e dominando tudo. Porque onde a gente chega, a gente que é da quebrada, da periferia, onde a gente chega, a gente domina. Não tem essa. Então eles ficam cada vez mais bravos, vendo a gente chegar e não tomar o lugar, mas estar no mesmo lugar, fazer as mesmas coisas, ter essa mesma condição. E esse tipo de coisa ainda acontece. Você acha que isso vai durar por muito mais tempo? Você acha que tem chance disso algum dia acabar? Cara, nós tivemos muitos anos de escravidão aí, né? 300 anos. E, segundo estatísticas, um grupo de pessoas, uma geração, dura em torno de 100 anos. Daqui a 100 anos, nenhum de nós estaremos mais aqui, nem vivos. Talvez os nossos bisnetos estarão ocupando os espaços. Não estaremos morando nas nossas casas, não seremos essas pessoas que estão aqui, seriam outras. Mas essa questão do racismo e do preconceito, ela continua perpetuando. Qual é o tipo de família que tem maior longevidade hoje? O povo preto ou o povo branco? O povo preto, a juventude morre ali, chegou nos 25, a favela venceu. A favela não venceu. Algumas pessoas da favela vencem, mas a favela continua lá, sendo como um repositório de mão de obra barata para servir o povo branco. Então, o que perpetua, quem vive mais, passa mais conhecimento e as suas histórias e vivências, né, para sua família. Então aqui, tem uma estrutura, um pai e uma mãe preto com 2 filhos, o pai morre assassinado, os 2 filhos crescem e aí um morre assassinado e fica o outro, e aí esse pessoa negra casa com a mulher branca, porque ele entende que clareando ele vai conseguir uma maior longevidade para a família dele e vai seguindo. Só que essas histórias vão sendo quebradas. E o povo branco continua fazendo a mesma coisa. Preto é para servir, preto é empregado, preto é porteiro, preto é obrador, preto é motorista, preto é isso. A gente ainda precisa de pelo menos 2 gerações para a gente conseguir fazer com que o povo preto consiga se elevar a um nível médio e que consiga reduzir muito mais essa questão do preconceito. E aí começa com o Estado. O Estado tem que fazer um trabalho muito forte de educação para que as pessoas consigam se reconhecer como seres humanos, como uma raça única, porque essa questão de raça também é coisa de branco, né? Outra coisa, racismo é coisa de gente branca. A gente não criou raças. A gente não falou assim, olha, nós somos os piores, os melhores. Então, o racismo é uma coisa de gente branca e eles têm que fazer o processo deles de autocura. Mas o que a gente pode fazer é realmente reverberar, questionar, trazer o nosso conhecimento, nos estruturar. Mas já dizia a mãe do Mano Brown, que por mais que você faça, os pretos não estão nem aí com isso não. E eu, como líder de diversidade, eu vejo muitas pessoas pretas que não querem nem saber de se unir para criar forças. O que a gente precisa é hackear o sistema. Como o povo preto perpetua e consegue vencer, e conquistar, e crescer, e continuar crescendo, e ter aí 300 anos só cara branca na televisão, e aí você consegue ver um movimento de pessoas pretas por conveniência. Porque ter gente preta, diversidade vende. Sim. Então assim, a minha empresa é diversa. Ah, legal, então eu vou fazer negócio com você. Porque você tem diversidade. Só que as empresas, elas começaram a colocar na cabeça o seguinte: ah, tem diversidade? Aonde? No papel, beleza. Eu vou dentro da empresa, olha, só tem gente branca. Vamos começar a apresentar relatório? Apresenta para mim, mostra aí a quantidade de diversidade, quantos são líderes, qual o plano de carreira que você tem para essas pessoas e tal. E aí eles estão começando a fazer isso. Só que leva tempo. O mercado é feito de dinheiro, negócios. Quanto mais negócio, as pessoas vão conseguir se desenvolver mais. Mas a questão do preconceito e do racismo, a gente tem um bom trabalho. Talvez os nossos netos consigam enxergar e ver que sendo algo mais positivo e com resultados positivos. A gente sabe que as oportunidades de educação, na questão aí das bolsas, né, das cotas que o governo tem mais de 10 anos, estamos no 11º ano, de questão de cota, traz excelentes resultados. Agora a gente já consegue ver os pretos,
advogados pretos, né, juízes e outras formações, outros profissionais da área, e aí a gente consegue enxergar que é isso, a gente precisa realmente de oportunidade para poder estar em pé de igualdade para se desenvolver. Existe um estudo, eu não consigo te falar exatamente qual é, mas eu posso compartilhar depois, que fala que as pessoas pretas que entraram por cota, elas têm resultados maiores do que pessoas que estudaram a vida inteira em colégios particulares e que estão dentro das faculdades públicas. E isso é excelente. Mostra que a gente está aproveitando os resultados e as oportunidades que temos. A gente sofre ainda, a gente vai fazer uma faculdade que é o dia inteiro e precisa de levar comida e pão para casa? Sim, mas as pessoas que conseguem ultrapassar isso, elas conseguem vencer e chegar num resultado muito maior. E aí sim, com a educação a gente consegue trilhar caminhos melhores até que um dia a gente possa falar assim, caramba, tá tudo igual, eu me entendo como uma pessoa com as mesmas oportunidades que uma pessoa branca, abastada, filho de empresário tem, porque isso seria o ideal, a igualdade de oportunidades. Muito bom. Cara, tem umas perguntas aqui que o povo da nossa sala fez, que é, como você estava falando sobre essa questão de diversidade, era algo de como eu me encontrar, como que você fez pra você não se aceitar. Mas assim, a gente vê muita gente com cabelo lindo, assim, igual da professora, igual o seu, alisando o cabelo, pra, não sei, tentar se encaixar num padrão feito pela sociedade. Você tem alguma dica, algum conselho também para esse tipo de pessoa, para parar, para se aceitar, não se aceitar, mas entende o que eu quero dizer? Não esconder quem você Isso, não esconder, se mostrar. Existe uma velha máxima aí, nas nossas épocas de criança, que é o seguinte: nossas mães não deixavam a gente ficar com o cabelo grande, elas não deixavam a gente ficar black, porque era sinônimo de sujeira. A pessoa que tem cabelo grande é a pessoa suja. Isso é que colocaram nas nossas cabeças nessa época. Então você via, cabelinho sempre raspado, sempre muito baixinho. As roupas, a gente tinha que estar dentro de um padrão, porque existem estereótipos e são reais, né? A forma de vestimenta diz muito de quem você é. Então, as nossas mães tentavam nos trazer dentro de um formato e a gente trouxe isso para a vida. Aí você entra nos ambientes e você começa a olhar e fala, pô, minha cabelo pequeno, vou cortar o cabelo também. Então eu usei meu cabelo raspadinho, pequenininho, até tem, deixa eu ver, até 8 anos atrás. Dentro do padrão que a sociedade entende, cabelo curtinho, raspadinho, barbinha feita, tudo certinho, porque esse era o que a sociedade exige e considera como boa aparência. E quando eu entrei dentro dessa empresa que eu trabalho hoje, eu comecei a fazer o letramento, receber o letramento, entender e me entender como pessoa preta dentro de uma sociedade e enxergar todos os problemas de racismo que eu tinha passado até então. Porque a gente não se reconhece como pessoa preta, por incrível que pareça, tem muitas pessoas que não se reconhecem, elas acreditam na meritocracia, né? Um preto que venceu, porque o cara é trabalhador, porque o cara é isso, porque o cara é aquilo, ou porque o cara deu sorte, ou porque o cara assaltou, porque o cara roubou, porque o cara... Enfim, nada é porque a pessoa se capacitou e se preparou para as oportunidades e conseguiu vencer. Então a gente fica nesse limbo, nesse processo de tentar se enxergar de como eu posso me parecer mais com eles. E isso mata. Quando a gente tem o conhecimento e sabe de quem nós somos, de onde viemos, aonde chegamos e aonde queremos chegar, a gente consegue falar assim, eu tenho que ser eu mesmo. Eu não posso ficar falando por excelência. Cara, se eu falo, cara, amigo, colega, brother, eu tenho que ser eu. E a empresa, é lógico, você não vai pegar uma reunião com um monte de americanos e falar gíria com eles, não.
mas eu vou falar como eles falam. E eles vão falar comigo da forma que eles falam, que é uma troca de ideia, é uma conversa. Não tem que ser formal sempre. E isso faz com que a gente consiga entender que a gente tem que ser a gente mesmo. Eu tenho um amigo que passou pelo grupo de diversidade, ele entrou, ele já saiu da empresa, com outra oportunidade, mas ele se reconheceu como negro participando de uma palestra dentro da empresa. Assim, caramba, é isso que eu sou negro, então. E aí ele começou a dar testemunho em todas as outras reuniões falando que ele recebeu o letramento e que ele se entendeu como pessoa preta e que ele deveria trabalhar em prol de criar ambientes seguros para as pessoas pretas. Não é legal isso? E eu acho que essa é a função do grupo de diversidade. Fazer com que as pessoas se reconheçam como elas são. Eu não tenho que alisar meu cabelo para parecer bonito para aquela pessoa. Eu também não tenho que deixar a pessoa pegar no meu cabelo. Sim. Eu também não tenho que ser considerado símbolo sexual, sabe? Participar do imaginário. Ah, cor do pecado. Ai, que nossa, essa moça é muito exótica. Cara, a gente não é exótico, nós somos seres humanos como qualquer outro. Providos de melanina maravilhosa que nos deixa bonitos como uma pessoa branca, como uma pessoa amarela, como qualquer outra. Então, a partir do momento que a gente se entende como pessoa preta, a gente consegue trabalhar de uma forma inteligente, com um ciclo virtuoso, porque eu aprendo, eu me fortaleço e eu ensino ela se fortalece, que eu ensino a você se fortalece, que ensina você como pessoa branca, mas que é um aliado. Eu costumo falar que são alinhados. Aliado é uma pessoa que olha a onda e fala assim, eles precisam de aliado? Vou lá. Aí apareço na foto, abraçando todo mundo, eu estou investindo, a minha equipe e tal, vira as costas e fala assim, mano, coisa tá preta, vamos, senão o chicote vai estralar. Isso o cara não está dentro do processo. Quando o cara é alinhado, ele sabe que isso é microdireção e ele vai mudar essas palavras. Então a gente tem que ter essa condição de fazer esse ciclo virtuoso em que a gente consiga espalhar coisas positivas, coisas que vão agregar a vida das pessoas pretas, brancas e amarelas como uma sociedade comum. E é isso que a gente precisa. Oportunidade. Igualdade de oportunidade vai fazer com que a nossa sociedade seja uma potência. A gente não chegou muito longe, a gente está sempre com problemas financeiros, o país está sempre numa crise, manda e vem, entra empresa e sai empresa e tal, porque a humanidade não conseguiu enxergar que unidos nós somos muito mais fortes. Se pensar individualmente, a gente não chega a lugar nenhum. Com força, com corpo, a gente consegue ultrapassar várias barreiras. Isso é fundamental para a vida do povo preto. Muito da hora. Queria até agradecer por você ter falado essas palavras aí. Cara, agora eu vou pedir para quem tá aí assistindo a gente seguir o nosso camp no Instagram. Tá aqui o @. Camp Jabaquara. A gente está aqui na nossa oficina de ideias, foi um projeto criado pela nossa querida professora Vanderleia. O projeto de diversidade inclui camp, vai do dia 11 até o dia 15. Visite o nosso site, estamos com as inscrições abertas para você, se você quiser fazer parte aí do nosso grupo de aprendiz, poder estar participando de projetos como esse podcast que a gente fez com o nosso querido Evandro Costa, que teve, cara, que aula, cara, de verdade. Muito obrigado por ter participado aqui do nosso podcast. Venha mais vezes se você for. Valeu, gente. É isso aí, galera. Muito obrigado. Se você quiser se despedir, dar suas palavras finais aí. O que eu posso fazer e falar para vocês, nós temos aqui um grupo misto. Se você é uma pessoa branca que é privilegiada, mesmo morando em periferia, dê um braço, dê a mão para o seu amigo preto. Se você estiver num lugar de posição de privilégio, num cargo superior, chama a pessoa preta para trabalhar com você, você não vai se arrepender. Você vai ter um cara que vai ser grato para você pro resto da vida. É isso. Obrigado. Muito obrigado aí. Peço favor, bate aí. Peço finalizar.